Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Olá, Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Todos os nossos assíduos aqui do CBL, mais uma noite aqui de um programa muito importante para todas as pessoas com deficiência, né? Movimentos de pessoas com deficiência, associações, federações, conselhos, né? Enfim, mais um dia muito importante para todos nós. Nós estamos aqui hoje, vamos receber daqui a pouco, né? Nós vamos bater um papo aqui com a Valéria, que é a minha co-apresentadora aqui das quintas-feiras, né? Nesse Inclusão e Cidadania. Nós vamos receber daqui a pouquinho aqui, porque está no trânsito ainda, Valéria, o nosso convidado, e ele pediu um tempinho. Mas vamos falando um pouco sobre o histórico dele, né, do nosso convidado, e a gente, então, vai, assim que ele entrar, a gente passa a palavra para ele. O nosso convidado, ele é o Ricardo Shimozakai, né? Ele é consultor de acessibilidade, inclusão e turismo. É muito importante para todos nós, né, sabermos que, e nós sabemos disso, né, Valéria, que a gente, às vezes, não só no turismo, mas em todas as questões da cidade, na mobilidade urbana, a gente é impedido de ter a nossa garantia, a nossa independência, autonomia, e a acessibilidade é o primeiro, é a condição sine qua non, né, para que nós tenhamos uma cidadania efetiva, né, no nosso dia a dia. Então, para hoje, nós convidamos o Ricardo Shimozakai, que está no trânsito ainda, mas vai falar com a gente. Ele o histórico dele assim, um histórico muito extenso, né? E aí eu vou apresentá-lo, Valéria, mesmo que ele ainda não entrou no estúdio. O Ricardo Shimozakai, ele ficou paraplégico, né, em 2001, e ele, na busca incansável pela felicidade, passou a explorar a acessibilidade e a inclusão no lazer e turismo, ou seja, fez de um limão a limonada, né, Valéria? Então, assim, ele é professor de cursos, né, de graduação, pós-graduação, MBA, especializações também. Já capacitou mais de 100 mil pessoas desde 2004, através das palestras, né, cursos e consultorias, e realizou projetos de grande sucesso. Então, depois a gente vai falar um pouco sobre ele, e ele também vai adentrar o estúdio, mas hoje o nosso tema principal é sobre o turismo acessível, vamos dizer assim, né? E aí, turismo entre aspas, porque nem todas as pessoas com deficiência conseguem acessar um lazer, né, a contento, né? Mas, independente da condição financeira e social da pessoa, nós, do movimento, nós temos que lutar para que ocorra isso, né, Valéria? É muito importante que nós... Valéria, seja bem-vinda também. Boa noite, então, Vicente, mais uma vez. Obrigada aí pela oportunidade de estar dividindo com você esse espaço. Eu vou me autodescrever, porque eu tenho que começar a fazer esse exercício, porque eu não tenho esse hábito. É um absurdo, eu vou confessar a vocês aqui, que é uma vergonha, mas eu tenho uma dificuldade em autodescrição, mas eu vou me autodescrever rapidamente. Eu sou uma mulher branca, estou usando óculos redondo, cabelo, né, meio prateado já, mas aqui no vídeo está parecendo que ele está preto, mas ele já está embranquecendo, né? Meia idade já, né? E cabelos na altura aí do ombro, e cabelos lisos, estou vestindo uma blusa amarela e estou com um colar prata no meu pescoço e atrás de mim uma parede branca com alguns objetos de decoração. A gente precisa começar a fazer esse exercício, já que a gente fala tanto de acessibilidade, né, Vicente? E a gente ainda está no Brasil, de uma forma geral, a gente ainda está muito no beabá da acessibilidade. De forma geral, nós ainda discutimos muito o cimento, é a rampa,
é o acesso, enquanto que a gente sabe que a acessibilidade ela tem várias dimensões. No mínimo 7, segundo o nosso saudoso Romeu, o Kazumi Sasaki, que apresentava 7 dimensões da acessibilidade. E aí, falar de turismo acessível dentro desse contexto chega até a ser um luxo, mas é, como você disse, uma necessidade. Faz parte da política, né, pública do turismo, e o turismo hoje não, ele é considerado uma indústria, e principalmente num país como o nosso, com esse potencial turístico que ele tem, a questão do turismo acessível ela tem que estar dentro dessa ótica de política pública. Eu pesquisei rapidamente, existe um programa dentro do Ministério do Turismo, que é o programa Turismo Acessível, Turismo Alternativo, eles podem estar inventando um monte de nomenclatura de nomes aqui, sabe? Mas, na verdade, a gente sabe, e eu acho que nós vamos aguardar o companheiro, né, que tem uma vasta experiência nisso, eu acompanho ele, sim, no Instagram, ele tem muitas histórias para contar, mas é importante a gente dizer, né, que nós aqui queremos que o turismo acessível, o turismo alternativo, o turismo inclusivo seja praticado de uma forma sustentável, né, consistente e que seja ampliado. Eu vou citar um exemplo, né? Aí você falou da questão econômica, não importa. O turismo inclusivo ele vai abarcar desde aquele que pode ficar no hotel 5 estrelas, não sei aonde aí, que tenha condições, até aquele que mora aí na periferia, mas que quer ir, por exemplo, visitar um museu da sua cidade e que esse museu não é acessível. Ou ele quer ir num parque, né? Aí um bosque, onde tem algumas atividades, né? Como tem aqui em Juiz de Fora, um zoológico, né? E não tem acessibilidade. Porque existe alguns lugares que existe já até meia entrada essas questões socioeconômicas, né? Meia entrada em teatros, meia entrada em cinema, meia entrada, né, em zoológicos, mas isso não é o que a gente chama de turismo acessível. Isso faz parte, mas não é. Nós não podemos condicionar a pessoa com deficiência no mero assistencialismo. É isso que eu tenho falado muito aqui. Agora mesmo teve o carnaval, não é verdade? Carnaval, em relação ao turismo, é uma festa assim, bombástica, porque movimenta muitas pessoas, a gente, né, vai para... Aqui em Juiz de Fora, depois de muito tempo, retomou o carnaval de rua, com as suas escolas de samba, foi um esforço muito bacana da Secretaria de Cultura aqui, que envolveu todo mundo, e eles fizeram acesso lá para nós, para as pessoas com deficiência. A gente foi conversado assim, de última hora, não foi uma coisa muito discutida, então tivemos alguns problemas, mas o acesso esteve lá, bacana. Então, assim, permitiu que as pessoas pudessem sair e praticar o seu lazer, um lazer popular, um lazer que o carnaval é de todos, foi muito interessante. Então, é essas coisas que a gente tem que discutir enquanto políticas públicas. Eu estou vendo a Ana Ed entrou aqui, um beijo, Ana, minha companheira, o Lúcio também, obrigado pela presença. A Ana é uma linda, a Ana é da OAB de Juiz de Fora, uma advogada muito experiente, faz parte de vários conselhos, inclusive do idoso. Beijo, Ana, bacana a tua presença aqui. Então, assim, nós temos que começar a discutir dentro de uma ótica de políticas públicas, sabe, Vicente? Tanto o lazer quanto o turismo. Eu agora vou, no meio do ano, eu pretendo fazer uma viagem, quero ir para o Nordeste, minha irmã mora lá, no Maranhão, eu quero conhecer um pouco mais o Nordeste, né? Eu já conheço Lençóis, eu tive uma experiência interessante quando eu fui em Lençóis maranhense, foi muito... E a minha irmã tem esse cuidado, porque ela também trabalha um pouco com essa questão, e então toda a logística que eu tive, obrigada, Ana, toda a logística que eu tive foi muito pensada nisso, na acessibilidade. A pousada, a
o meu passeio pelas dunas, sabe? Eu não tive problema nenhum. Eu não me senti incomodada em momento algum. É claro que para me subir e descer nas Toyotas, que a gente fala nas caminhonetes, eu tive que ter ajuda. Mas os guias, sabe, Vicente, que isso também é outra questão que eu acho que ele vai colocar, os guias que foram da agência que a gente contratou, que ficaram me acompanhando o nosso grupo, era um grupo familiar de 6, 7 pessoas, mais ou menos, por daí, um grupo pequeno. Ele foi treinado, ele foi designado para ficar com a gente, porque eles tinham conhecimento de como lidar, como tratar a pessoa com deficiência, porque tinha eu com deficiência e a minha tia que era idosa. Então, assim, foi uma experiência e eu quero repetir agora. Já falei com a minha irmã que eu quero voltar no São Luís, em Lençóis, se a gente puder, quero fazer outros passeios por ali, eu tenho muita vontade de conhecer Belém. Então, assim, é isso que é importante a gente começar a pensar nessas situações, né? De que o lazer, ele não é não é proibitivo para nós. O turismo não é proibitivo para nós, mesmo para aqueles que não ganham tanto ou para aqueles que têm uma remuneração melhor. Ele precisa ser acessível, que aí estimula a gente a sair. Eu tive essa experiência em São Luís, depois tive uma agora, recente. Eu nunca tinha, eu moro aqui ao lado do Rio de Janeiro, né, litoral. Nosso tinha convidado está chegando aqui. Nosso convidado está chegando aqui, eu vou aqui para... Eu vou só terminar rapidinho. Eu fui passear em Arraial do Cabo e tive uma série de dificuldades, que a gente depois conversa sobre isso. Então, assim, a cidade não era preparada, a cidade é muito precária em acessibilidade, e as pessoas também são despreparadas para atender a gente. Então, acho que ele vai, né, o Ricardo, bem-vindo, Ricardo. Eu sou Valéria. Valéria. Ajudante do Vicente. Antes de apresentar o nosso convidado, eu vou pedir ele que... Só um minutinho, Ricardo. A Valéria estava contando um exemplo aqui, e eu queria que você repetisse, Valéria, as cidades que você foi, que você ia pesquisar, que você passa. Só para a gente poder elencar bem, por favor. Eu acho que se o Ricardo quiser falar alguma coisa, ele fala, então, depois eu... Então, vamos lá. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo, viu? Boa noite. Ao nosso coletivo Bancada do Livro, né? E você estava no trânsito, né, Ricardo? E você chegou um pouquinho, mas não tem problema, não. É uma pérola da noite para nós, né, Valéria? Nós estamos discutindo sobre acessibilidade, inclusão, turismo. Eu conheço São Paulo, eu sei como que é essa luta aí, tá? Minha irmã morou aí, eu ia muito a São Paulo. Ô, Ricardo, eu já falei sobre você, agora eu acho que você vai falar sobre você, sua história e os desafios, as suas experiências. E o que você puder falar para nós aí, do seu histórico, fique à vontade, nós temos de 25 a 30 minutos para você falar à vontade. E a palavra é sua, nós já te apresentamos aqui. Seja bem-vindo, Ricardo Shimazaki, por favor. Então, quero agradecer, né, o convite, é um prazer falar, né, sobre minhas experiências, né, e com o intuito de realmente melhorar as questões da acessibilidade, inclusão, o turismo, apesar que eu já ampliei mais, né, essas questões. Eu trabalhei já muito focado em cima do turismo, mas eu falei, há uns anos atrás, um pouco antes da pandemia, eu falei, acho que eu preciso ir além, né? Que acessibilidade e inclusão não precisa só no turismo. Então, o turismo virou uma parte do trabalho que eu faço. Então, agora, empresas têm me contratado para colocar acessibilidade nos lugares deles, né? E para contratar pessoas com deficiência. Então, outras empresas, outros segmentos têm me procurado, né? Eu entrei, para quem não me conhece, né? Vamos dizer que eu entrei nessa à força, né? Eu levei um tiro num sequestro relâmpago em 2001. Eu confesso, antes eu não conhecia nada, porque eu nunca tive contato com pessoa com deficiência, nunca tive na minha família, nos meus amigos, no meu trabalho, em nenhum lugar. Nunca tive nenhum contato, né? Há que se levar em conta também que antes pouco se falava dessas questões. Então, depois que eu me tornei um cadeirante, vamos dizer que eu passei a conhecer essas questões
a força, né? Mas eu fui, aí a coisa me abriu os olhos, né? Eu queria, felizmente eu não passei por depressão, eu entendi que a coisa aconteceu e ficar triste ou revoltado, qualquer coisa do tipo, não ia me levar a nada. Quer dizer, podia me levar a nada, assim, a coisas ainda piores, então não valia a pena. O negócio era seguir minha vida e em busca de ser feliz. Acho que a palavra que eu sempre coloco para mim é felicidade, né? Então, eu quero ser feliz na cadeira de rodas. Como vou fazer isso? Eu acho que eu gosto de passear, viajar, então vou buscar como eu posso passear e viajar, né? E vendo isso para mim, sem intenção nenhuma de trabalhar com isso, de ajudar os outros, eu queria, ainda estava no começo, mas estava vendo isso para mim. E eu vi que outros colegas com deficiência começaram a ver as minhas atividades e começaram a se interessar, né? Aí sim foi o pontapé aí, a start para eu pensar que isso poderia ser um trabalho, né? Eu, de uma forma, sim, a ganhar dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, mas também de estar ajudando aos outros, que é outro ponto que eu acho muito bom. Em você ver que está fazendo bem para os outros, é uma coisa muito É gratificante, né? As pessoas vêm me agradecer, falam, nossa, que legal, não sei o quê. Nossa, isso é bom demais. É outro pagamento, vamos dizer assim. Acho que se não fosse isso, eu já teria desistido, né? Porque são muitas dificuldades que eu enfrento, muitos não na cara, muita arrogância aí, às vezes, dos lugares. E se eu não tivesse apoio, né, de outras pessoas, eu realmente acho que não teria força, paciência para continuar. Mas eu também tenho ali no fundo que eu acredito, né? Acredito e venho tendo comprovações aos poucos, né, de que isso uma oportunidade de negócio, isso faz bem para as empresas, se elas querem ganhar dinheiro, que acho que é uma das grandes coisas que as empresas têm, ganhar dinheiro e ter uma imagem boa, trabalhar com a diversidade é um fruto, um ingrediente ótimo. Se você trabalhar bem, né, e eu falo trabalhar bem, né, porque tem gente, eu me deparo aí com lugares e que fazem um trabalhinho muito fraco, né? Sei lá, pesquisa ali no Google, ou eu falo que às vezes o pessoal é enganado, né? Enganado por falsos profissionais aí. Tem gente aí que se diz profissional, né? Mas já vi um lugar que, nossa, era... Eu queria te fazer uma... Eu posso começar, Vicente, aqui? Sim, fique à vontade, Valéria. Eu queria, então, em cima da sua fala, que é isso muito interessante, eu te acompanho aí nas redes sociais há muito tempo, né? Porque a gente fica assim, interessado em ver, até fica assim, será que ele vai dar uma dica, um catálogo, um roteiro, né? Você já tentou fazer isso? Faz. Mas eu estava, antes de você entrar, eu estava falando aqui com o Vicente, com o pessoal aqui que está nos ouvindo, participando, de que existe um programa, né, de turismo acessível dentro do Ministério do Turismo. Eu estava dando uma olhada, né? E eles falam vários nomes, ministro da Inclusivo, turismo alternativo, mas tudo leva para a questão da acessibilidade mesmo. E eu relatei rapidamente duas experiências que eu tive. Uma mais antiga, mais tempo atrás, foi lá em São Luís. Eu fui passear em Lençóis. Minha irmã... mas a minha irmã tem ela trabalha lá, né, tem acesso a essas informações, conseguiu uma agência de viagem, de turismo. Então, quando eu cheguei, eu não fiquei no local point de que eu fiz essa opção, a gente queria ficar no lugar mais rústico, tal, que é Santo Amaro, do Maranhão. Uma gracinha de lugar.
Mas desde o momento que eu saí da casa da minha irmã até chegar a pousar, depois ao parque, às dunas, eu tive muita, assim, eu tive problemas, claro, que todo lugar tem, né? O quarto que eu estava não tinha rampa, eu tive que mudar de quarto, improvisar uma rampa lá, mas havia uma rede de ajuda muito interessante, eu não me estressei tanto, eu curti muito o passeio. E achei o que foi determinante para mim não sentir desconfortável demais foi que, além dessa rede de apoio que eu tive, os profissionais que faziam o acompanhamento, os guias do lençol, lá do parque, bastante treinados em lidar com a pessoa com deficiência, isso ajudou muito. Então, isso foi um dado. Aí eu falo uma outra experiência mais recente, estava falando. Eu moro aqui do lado do Rio de Janeiro, mas eu quase não vou no litoral fluminense. E eu resolvi, no ano passado, ir para o Arraial do Cabo, uma cidade aqui pertinho, perto do Cabo Frio. E a gente fui com um casal de amigos, né? Quando eu chego lá, foi uma casa alugada, eu já tive problema com a casa, o banheiro, meu Deus, fiquei desesperada. O banheiro é o nosso principal problema. Chamei o dono da casa, expliquei para ele o que precisava de fazer. Horrível, foi muito estressante para mim, mas consegui superar. Aí, assim, a praia é muito cheia, eu não gosto mais, mas até foi legal. Mas resolvi fazer um passeio de barco. Para quê? Eu tenho até um vídeo que eu tenho que colocar, sabe? Me filmaram. Eu fui içada, sabe, Ricardo, assim, para dentro do barco, porque o barco lá no meu azar, naqueles dias, o atracador lá, onde você pode encostar mais o barco, estava estragado. Aí eu tive que entrar no bote, chegar até o barco, e no barco era muito alto, eu fui assim, igual um santinho, sabe, Vicente Landor? Eu fui estar lá dentro, e eu morrendo de medo de cair, pedindo pessoal, por favor, e orientando. Porque assim, não tinha ninguém preparado, nem o dono do barco. A gente ligou antes, ele falou que estava acostumado a lidar com pessoa com deficiência, não estava, ele achava que era uma coisa. Ele tinha atendido uma criança, que é diferente. Então, assim, essas coisas é que permeia todo o Brasil em relação a gente. Então, eu estava falando isso, vou deixar, né? Eu estou falando muito hoje. A política pública, a gente tem que estabelecer uma política pública como direito nosso, para a gente poder ter segurança, conforto e autonomia, que é o que a acessibilidade fala. Valéria, eu vou pedir e aí, não, eu te fazer essa pergunta. Quando você vai, quais são as principais dificuldades que você acha que a gente precisa discutir enquanto política pública para turismo acessível? Pronto. Eu confesso Valéria, a você antes do Ricardo responder, Ricardo, só um minutinho. Diga. Tem a Georgia Braide, ela é alguma convidada sua? Está aqui no estúdio? Não, né? Sim. Não, mas ela trabalha comigo. Você quer que adicione ou não? Eu passei o link, ela entrou pro link ela tá aqui do aguardando. Ela é para ela. Não, mas então tudo bem. Ela... então tá joia. Eu mandei o link errado para ela. Ok, Jorge, tá tudo bem, tá tudo certo. É porque eu pensei que se você gostaria que ela falasse. Ricardo, fica à vontade para você responder a Valéria, né? E aí, só para reforçar, né? A gente nasce para ser feliz. Qualquer coisa me passa o link aí para ela assistir. Para assistir eu passei. Passe para te mandar de novo. No WhatsApp que Vou te mandar de novo, manda para ela, por favor. Só um minutinho. Mas pode falar. Respondendo, eu confesso que as políticas públicas, eu não sou muito amigo das políticas públicas. Na verdade, pouquíssimo. Olha, o Ministério, eu nunca fiz nada com o Ministério. O Ministério, vamos dizer, me conhece, sempre quis o meu, como é que fala? O meu trabalho. Ele ligava para mim e, tipo, falava,
você conhece, por exemplo, do negócio do aplicativo, do turismo acessível. Uhum. Eu acompanhei o lançamento disso, e eles ligaram para mim e perguntaram: você conhece sobre aplicativos, né, de acessibilidade? Eu falei: conheço. Já vi alguns aí em outros países, uns bons, outros menos. Falei: então você pode dar umas dicas e coisas parecidas? Dica não, me contrate aí, vocês têm dinheiro, né? Eu falando isso, eles pegavam e paravam de falar. Eles nunca quiseram. Cadê? E eu ouço eles falando: a gente tem dinheiro, não sei o quê, que a gente não tem propostas. Que é isso? Eu achei muito estranho essas políticas públicas aí, o Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo é coisa para agradar outro partido ali, negócio às vezes. Não digo que nunca teve ministros bons, já teve ministros bons. Um projeto muito bom foi o projeto Aventura Especial, feito mas é porque por trás tinha uma ONG muito boa, né? E daí isso sim saiu uma coisa bem legal. De resto, depois eu acho que as coisas saíram mais fraquinhas. Esse aplicativo, a pessoa lá do Ministério, eles falaram que tiveram que o aplicativo não estava legal, mas eles iam ter que correr e lançar assim mesmo, do jeito que estava, porque estava na transição ali de governo, né? Estava numa eleição ali. Eles falaram, gente, na época acho que era Dilma. Eles falaram assim, a gente não sabe quem vai ser o próximo presidente, né? Dependendo, ele pega e corta esse projeto. Então as coisas não têm continuidade. Então eles preferiram lançar do jeito que estava do que correr o risco de passar para um outro presidente e eu me falar, não quero mais esse projeto, deleta. Então, falta continuidade aí também. Como é que você vai deletando projetos que já foram iniciados? Não é assim também. Eu Isso é decidi uma mais. característica muito da nossa cultura política, né? Felizmente, né? Eu decidi ir mais para os empresários, né? Uhum. Então, sei lá, eu falo lá com o presidente do estabelecimento, no negócio, falo, olha, isso, eu prefiro receber um não na cara do que o pessoal ficar me enrolando ali, né? Que é o que às vezes política pública Uhum. faz, não sei o quê, licitação. Eu odeio licitação também, né? Que vê a coisa pelo preço também, mas e o cara, às vezes o carinha que oferece o menor preço, o cara não tem qualidade, né? Então, por isso eu não sou muito amigo de políticas públicas, né? Eu prefiro ir mais para o Não, privado. eu citei porque existe o programa assim, eu represento um conselho aqui, municipal. Aqui não estou representando o conselho, não, mas eu faço parte do Conselho Municipal de Juiz de Fora. E o conselho, ele formula, elabora e fiscaliza políticas voltadas para pessoas com deficiência. Eu entendo a tua posição, porque realmente não é fácil, ainda mais, igual eu estava falando com o Vicente, é um luxo para nós, inclusive, discutir lazer e turismo, sendo que a gente ainda está discutindo rampa, a gente está discutindo cimento, a gente está discutindo acesso ao prédio de públicos. É uma coisa. Então, eu entendo muito bem o que você está falando, mas a gente tem que insistir. Eu acho que eu sou daquelas que, como eu sou, né? Eu acho assim, um quadro como o seu, como você, né, com a sua experiência, com a sua militância nessa área, não ser atendido e não ser ouvido, é por isso que a gente não sai mesmo do lugar. Eu acho um absurdo isso.
tem uma coisa também que acho que é uma personalidade, assim, eu acho que precisa de gente no poder público, só que eu não levo jeito para isso, cara. Não, mas a consultoria existe várias outras formas, né, de você participar, não é só um cargo, nem eu também tenho cargo no governo, nem quero ter. Aliás, acho que É quando só a gente... militância mesmo, né? Nós somos militantes. E você é um militante de uma área que, para nós, ela está cada vez mais. As pessoas com deficiência, elas estão assumindo um protagonismo tal, que elas querem ser consumidoras. Agora, a gente vai ser só consumidor de quê? De cadeira de roda, de cadeira de banho, de doença, Não, nós somos saudáveis, a gente quer participar das coisas, queremos, né, participar e viajar, como você falou, e aí é muito restritivo, porque nós não temos, quando eu falo uma política, é porque isso precisa ser ordenado. Você vai lá e fala com o gerente do hotel, com o dono do hotel, bacana, mas se tiver uma normativa como tem, e que o hotel não está cumprindo, a gente pode trabalhar em cima disso. Isso nesse sentido que eu falo das políticas públicas, sabe, Ricardo? O que eu chamo Ricardo, bastante... Oi. Ricardo, Sempre eu pode queria falar ponderar, comigo. porque são as duas questões importantíssimas, né? Sim. Que nós temos primeiro ter a plataforma do direito, que está na legislação. Então, isso é ponto facultativo, ou seja, eu tenho certeza que você também não discorda. Que se não fosse um movimento anterior de lutas, também não haveria nem essa condição nossa, né, Valéria? A visibilidade do movimento a nível nacional, internacional, etc. Então, assim, primeiro nós temos que garantir isso. Por exemplo, nós temos o esporte paralímpico, que são de alto rendimento, aí a pessoa ganha uma bolsa, aí brilha no mundo e não sabe que políticas públicas foram implantadas. Então, assim, nós precisamos de reconhecer o papel institucional dos conselhos, da luta política, da política pública mesmo. Agora, isso é pouco, porque é o que você falou aí, não dá para esperar. Nós ficar esperando, mas não espera, da Valéria não espera. Então, a gente vai cansando. Eu concordo com você plenamente, porque a gente luta há 30 anos, né? Você ficou com deficiência, passou a ser uma pessoa que tem alguma deficiência a partir de 2001, né? E nós já estávamos lá, né, Valéria, desde 86, elaborando a Constituição estadual, ajudando na nacional, e para isso depois ser a fonte para nós lutarmos. Agora, é o que você falou, você é mais proativo, não, quero que a coisa aconteça, porque o gestor é engessado, né? O gestor, já até o nome já diz, né? Muito engessado. Então, eu concordo com você, mas existem iniciativas também de pessoas, Valéria, inclusive eu convidei para assistir hoje, tomara que ela tenha assistido aí, uma colega minha que é empreendedora na área do turismo, ecoturismo, né? Nas cachoeiras, na região de Araguari, aqui tem muitas cachoeiras, e ela tem propriedades nessa área, e ela me pergunta, Vicente, me ajuda, porque eu quero fazer para atender a todos, porque também eu não sei como é que vai ser minha vida daqui a uns tempos. Ou seja, a cada dia nós caminhamos para alguma debilidade, ou física, ou de outras naturezas. Então, enfim, mas para que nós possamos exigir, não só do poder público, mas também das empresas, também é necessária a política pública lá prevista em lei. Então, eu queria colocar isso, porque senão fica parecendo que a gente também não acredita no Estado. O Estado é responsável, até mesmo para a empresa. Se a empresa não cumprir de forma correta, o Estado também tem o dever de puni-lo, né? Nós temos que usar os instrumentos legais. Eu tenho usado, nem sou presidente do conselho daqui de Araguari, da pessoa com deficiência, eu tenho usado esses instrumentos jurídicos, né, para pressionar a promotoria. Por exemplo, as casas inclusivas, as residências inclusivas, a lei brasileira de inclusão. Não, mas aí é uma política pública. A lei 346, no artigo 21, fala que o prover, né, para as pessoas com deficiência, que têm familiar, uma situação, etc., essas pessoas precisam ter a residência inclusiva para acolhê-las. Ou seja, com equipe tudo regulada pelo SUS e SUAS. Então, eu estou colocando isso, Valéria, até esticando um pouquinho, Ricardo, eu bato palma demais pela sua proatividade e você é um espelho para muita gente, né? Mas a gente também tem que reconhecer essa parte, porque ela nos ajuda muito, se a gente tiver conhecimento. Não adianta ter as leis se nós não tivermos conhecimento
de como usá-las, né? Então, eu gostaria, assim, de reforçar isso e agradecer muito a você nessa quesito que você colocou toda aí, porque você colocou a faceta difícil, né, Valéria? Porque a gente está no poder público, eu não sou funcionário público, também não, já fui, mas sou aposentado, eu não graças a Deus, eu não dependo de estar na esfera pública para poder manter. Então, nós, inclusive, reforçando aqui, Valéria, nosso canal é montado, Ricardo, por contribuição dos professores de estágios aqui da UF de Uberlândia, e eu moro em Araguari, a Valéria Juiz de Fora, cada um contribui um pouco e a gente... Que ótimo. Fica à vontade, agora para você concluir as suas partes aí, que a gente interrompeu um pouco. Depois eu quero comentar, eu quero te fazer outra pergunta, tá, Ricardo? Já faz, também. Quem sabe eu possa ter me expressado mal, mas, né, acho importante a gente estar presente em todos os lugares. O negócio é eu que não levo jeito para políticas públicas, né? Eu que não tenho paciência e nunca tive resultado, mas tem gente que sabe, tem paciência e consegue... O Centro Paralímpico Brasileiro foi resultado de políticas públicas. Negócio, então, e quando as coisas entram, negócio aqui, o poder público, ali o Ministério Público fez algumas ações que deram muito resultado. Eles fizeram tipo uma blitz, tipo em shoppings. Hoje em dia, todos os shoppings em São Paulo são acessíveis. Eles fizeram isso também em bancos. Também, todos os bancos fizeram mais recentemente, entre aspas, aí, em cartórios. Né? Negócio, então, às vezes, eles pegam pesado e o negócio, você vê que de um dia para o outro, todo o segmento está acessível. Fala que estranho, né? Vai ver, é o Ministério Público ali que caiu em cima, né? Então, dá resultado, sim. Eu que não sei lidar muito bem, eu trabalho de outra forma, né? Mas é cada um formando, cada um com o seu jeito, e a gente vai se unir nessa luta. Eu queria que você relatasse rapidinho, assim, igual eu te perguntei, nas suas experiências, e depois, qual que você vê, como seria um turismo ideal, acessível? O turismo ideal é um negócio que não tem... Não existe, eu sei, mas... Não tem, por causa da diversidade, né, das pessoas. Então, às vezes... mas o pessoal precisa estar preparado. Primeiro, vamos dizer, eu coloco 4 coisas fundamentais aí para ter uma boa acessibilidade, uma boa inclusão, né? Que é a parte arquitetônica, né? Então, acessibilidade arquitetônica, a parte de tecnologias assistivas. Eu ia te perguntar isso, a tecnologia assistiva. Então, por exemplo, ali na praia tem uma cadeira anfíbia, tem outras coisas, tem uma cadeira de banho no hotel. A questão do atendimento, né, de como você saber atender, né, como você vai me empurrar minha cadeira ou não? Isso você acha que ajuda ou não? Você tem que saber como abordar. Para mim, não, eu prefiro empurrar sozinho. Quando eu preciso de ajuda, eu peço. Mas tem outros que querem ajuda. Então, como você empurra ou não? Então, você tem que aprender a saber a lidar com esses casos. E outra questão é da informação. Informação, digo, tem muitos lugares acessíveis por aí, por incrível que pareça. Então, museus, hotéis... Mas você vai ver, se você entra no site deles, não tem informação nenhuma. Cadê? Ele é acessível, mas ele não divulga. Às vezes não é. Às vezes o teatro ele é acessível, mas e as peças? Às vezes tem peças com audiodescrição e libras. Sabe quem vai para essas peças? Para onde é divulgado? Para o grupinho do WhatsApp do intérprete de Libras. Ele divulga ali e daí... Eu vou, porque às vezes eu sou convidado, eu encontro sempre as mesmas pessoas, que são sempre mesmo desses mesmos. Cadê ali do produtor dessa peça, do teatro, ali colocar informação onde eles divulgam para todo mundo? Fala, ó, dia tal vai ter intérprete de Libras e audiodescrição. Eles não divulgam, eles pouco divulgam, né? Então, está faltando essa informação aí. Negócio que às vezes daí o pessoal
reclama, eu fiz acessibilidade, mas não tive resultado, é porque alguma coisa falhou ali. Se você faz, o resultado vem. Se você faz E, e o que você acha que poderia, para ter um resultado melhor, como que seria essa informação? Eu acho um absurdo o cara fazer, se ele faz um investimento, inclusive, para chamar até um público maior e não tem informação, tem alguma coisa que tá falhando aí mesmo, né? Sim, é, né? às vezes o pessoal tem resistência é, em fazer alguma. Às vezes o pessoal tipo me chama só para fazer uma parte, né? Aí, né, uma das maiores sedes aí de cinemas, eles queriam que eu fizesse um treinamento para eles. Falei, beleza, mas vocês têm coisas ali que não, da parte arquitetônica e tudo mais, que não funcionam direito. Fazer só treinar o pessoal não vai resolver. Né? Então, mas fala, não, mas a gente só quer treinamento mesmo. Então, às vezes o pessoal não. Tipo, eu quero um carro, mas eu agora só vou comprar roda. Mas aí o carro não vai andar, né? O carro não anda só para roda. Ele tem que estar completo para andar. Então, eu vejo muita gente catando migalha aí para tentar melhorar a acessibilidade. Melhora um pouquinho, mas acho que não vai resolver, e daí o pessoal desanima, né? Fala, eu gastei dinheiro, fiz e não deu resultado. Fala, acho que esse negócio não vale a pena, não. Não, vale a pena, só que você tem que fazer a coisa certa. Você tem que buscar gente que faça a coisa direito. E, por exemplo, eu tenho um conceito aí que eu desenvolvi, um negócio que fala da acessibilidade funcional. Porque eu acho que as leis e normas, assim, elas às vezes são difíceis para o pessoal compreender e às vezes são falhas. Vou dar um exemplo que eu sempre uso. Um dia fui no hotel e fui conversar ali, o gerente falou, olha, a gente já está com um projeto de acessibilidade em andamento. Inclusive, tem uma arquiteta especialista que já aprontou aí um quarto, mas depois que ela ajeitou esse quarto, ninguém mais fez reserva nesse quarto. Falei, vamos dar uma olhada. Ela, para abrir mais espaço no quarto, ela tirou a cama de casal e colocou uma cama de solteiro. Falei, amigo, lembrando que eu dei uma olhada, acho que o quarto estava tudo ok, não tinha nada de errado de acordo com a norma, certo? Então, só que acho que ela não conhece as pessoas com deficiência, porque a pessoa com deficiência geralmente vai acompanhada, ou por necessidade, é um tetraplégico lá que precisa de alguém do lado para dormir junto, ou por conveniência, você está viajando com a namorada, com alguém, ou com a família, sei lá, você dorme com a sua irmã, sua mãe, a maioria vai acompanhado. Gente que viaja sozinho é a minoria. Então, aquele quarto era pouco solicitado. O pessoal queria um quarto com uma cama de casal. Então, estava acessível, de acordo com as normas, estava acessível, legal. Só que não funcionava. Né? E daí a coisa foi... tinha uma mesa ali, falando, tira essa mesa daqui, porque mesa não é uma obrigação, não. Aí, na mesa, você consegue reposicionar a cama de casal e deixar um espaço mais amplo. Beleza? Um pequeno detalhe, mas que era fundamental, né? Você pensar que a pessoa com deficiência ela não tem alguém que ela não conhecer a realidade mesmo. Então, ele me mostrou ali, o capitão era uma arquiteta, se apresentava como especialista em acessibilidade, certo? Como eu falei, ela deve conhecer a norma de cabo a rabo. Se perguntar uma coisa da norma, ela responde na lata. Isso aí.
só assim. Está lotado assim, gente. Só que tinha que te escutar, tinha que ouvir a pessoa com deficiência. E isso acontece direto, Ricardo. Eles fazem leis, e principalmente em relação à acessibilidade, fazem um projeto, põe a norma bacana, mas não, às vezes, escuta a pessoa com deficiência que vai discutir a funcionalidade, se está certo ou se está... Pois é, perfeito. nada sobre nós sem nós, né? É isso aí, com certeza. Muito bom. Eu pergunto, ouço muito, mesmo cadeirantes, por exemplo, eu sou um cadeirante, eu tenho uma lesão medular, mas tem outros que têm, pode ter a mesma lesão que eu, mas tem necessidades diferentes, eu tenho que escutar outros. Negócio, acessibilidade para uma pessoa com deficiência visual, eu vou escutar o cego. Eu quero saber do cego falando para mim quais as necessidades dele, não sei o quê. Né? São eles quem colocam, e eu tenho não escutar vários. Né? Aí que eu tiro, vamos dizer, a minha norma, vamos dizer assim. De saber de várias pessoas, dos usuários, né? De vários usuários, quais as opiniões deles. Ricardo, Valéria, eu estou deixando um tempo aí no chat aí na tela, o Ricardo. O seu colega é o Roosevelt, Valéria, Juiz de Fora, né? Aí ele coloca, as pessoas, às vezes, nos olhos, às vezes não sempre, né? Nos olhos apreensivas, né? Ou melhor dizendo, um corpo estranho, né? Ou seja, nós temos a fama de ser enjoado, né, Ricardo? Mas porque o mundo, nós temos essa premissa mesmo, porque o mundo não nos recebe como deveria, né? Então, como a Valéria sempre diz, né? Nós tivemos aqui a Isabel Maior, tivemos o Antônio José, tivemos vários aqui falando sobre o desenho universal, de certa forma, e falamos todos eles. Então, é isso, né? Porque, só contando aqui, repetindo aqui, Valéria, uma questão, Ricardo, inaugurou-se um hospital na época aqui, muitos anos, uns tempo atrás, aí eu larguei. Eu não fui no dia da inauguração para não... Talvez eu visse as questões que não ficaram legais e pudesse falar, não, deixa quieto. Aí eu fui depois, uma senhorinha lá me acompanhou para ver a acessibilidade e tal, tá tudo bem, tudo certo, largura dos corredores e tal, tá bom. Aí, quando eu estava saindo, eu olhei para o lado e vi um cômodo, um quartinho, assim, um local. Falei assim, por que essa porta é tão estreita, um pedaço? Não, seu Vicente, é porque aqui é o lugar do médico trocar de roupa e tal, plantão. Aí eu olhei para ela e falei assim, não, ela não tem culpa de falar isso, porque olha como é que é cultural. Mas falei assim, mas você já pensou? Pensa comigo. E se o médico for uma pessoa com deficiência, que usa cadeira de rodas e tal? Porque a percepção da sociedade, né, ela não percebe que as pessoas, como você falou da cama, ela retirou a cama de casal, porque deu mais espaço, mas ela não acha que a pessoa tem direito de relacionar, acha que a pessoa com deficiência não tem a vida plena, né? Então, são questões que nos colocam, nos remetem... Procria, né? Não procria, como diz o outro. Aí a pessoa te olha, Ricardo, olha para ver se seu filho tem a mesma deficiência sua. Aí pergunta o nome para o seu filho que está andando com você, o seu nome, né? Então, assim, até a gente faz uma brincadeira, mas coisas que acontecem no dia a dia, né? Mas é interessante, o que você falou, porque é uma coisa que me incomoda muito, essa coisa, o olhar das pessoas em cima da gente, mas sem a gente também consultar. E a gente tem aí o capacitismo mesmo, que está impregnado em todas essas questões, inclusive na avaliação funcional e no olhar do profissional. Às vezes é isso também que acontece, né? Eu estava querendo falar sobre a tecnologia assistiva. Eu sei que ela, né, existe um capítulo na Lei Brasileira de Inclusão, inclusive amanhã, acho que em São Paulo, eu faço parte de um grupo aqui no WhatsApp, até andei divulgando aí nos meus contatos. Infelizmente, a gente está longe, né, Vicente? Mas vai ter uma manifestação para regulamentar alguns artigos
da Lei Brasileira de Inclusão. É a marcha ali na Praça Pela da Sé, regulamentação, né? Não é isso? isso, da LBI, né? Vai ser E aí, amanhã. bem, você vai participar? Você Vou, está por dentro? É vou lá. bacana. E aí, porque eu vejo aqui, principalmente no capítulo da acessibilidade da LBI, que não fala nada sobre turismo, quase não cita nada. Não, tem uma parte, sim. Tem. Em É qual lá, que é? mas Eu não, ali, procurei aqui. que o número exatamente mas está mais para o final. Inclusive, né, a Mara Tá no final, vi aqui, tá, verdade. a Mara ela depois da LBI foi lançar um decreto, né, para que o pessoal tá falando da porcentagem de quartos acessíveis, hotéis, não sei o quê, e a hotelaria falava, mas vocês ficam exigindo, mas não dão orientação. Então, daí foi lançado o decreto, foi o primeiro decreto relacionado à LBI, né, que estava falando justamente disso. Então, ela me chamou até para participar de alguns debates aí, né, junto com ela, para conscientizar, para mostrar a necessidade, né, dos quartos acessíveis, né? Então, se não me engano, ali estão 10%, 5% totalmente acessíveis e outros 5%, vamos dizer, parcialmente acessíveis, assim, que tem algumas... Mas, Você pode entrar com sua cadeira de rodas, não tem todos os equipamentos, mas vários equipamentos ali de tecnologia assistiva, você pode solicitar, né? A cadeira de banho, por exemplo, porque antes ficava uma coisa muito... não havia obrigação exatamente de uma cadeira de banho. E agora já, só que a coisa que eles pedem é que você tem que solicitar, né? É mediante solicitação. Se você não solicitar, no momento que você chegou ali no hotel e falou, eu quero uma cadeira de banho. Se eles não tiverem lá, eles têm 24 horas para arranjar. Mas é bom, se você realmente precisa, você pedir já na hora da reserva. Se bem que eu vi depois, para mim, assim, no decreto estava uma cadeira de banho. E quando eu fui no hotel, eles tinham aquela cadeira basculante, né, que fica na parede, e eles falaram, não, mas a gente está totalmente de acordo com a lei, com a LBI, com o decreto. Eu falei, será que eu deixei passar alguma coisa? Fui ver com mais minúcia ali. Daí, no decreto, não está cadeira de banho, está uma cadeira adaptada para banho. Então, essa cadeira basculante, vamos dizer, é uma cadeira adaptada para banho. Então, ele está atendendo a lei, só que nem todo mundo precisa de uma cadeira de banho. Tem gente que não consegue usar essa cadeira basculante. Então, é uma falha por causa do termo, né? Precisava ter esses cuidados. especificado. Mas, então, é importante, nesse momento que vai ter a regulamentação da LBI, em alguns pontos dela, né? Assim, trazer de novo essa discussão, né, Ricardo? Sim, da questão do turismo, né? Ô, Ricardo, eu acho que... eu queria falar, Valéria, um pouquinho, para você, as suas experiências, eu vi seu vídeo, alguns vídeos, né, seus, que inclusive você mostra aquela porta, né, que é de correr, né, vamos dizer assim, e você mostra ali que aquela questão onde passa ali a coisa para correr, ela também atrapalha. Então, assim, o tapete e tal. Então, cada experiência que você tem, você leva para os demais, né? Ou seja, é importante para que os engenheiros profissionais da área percebam essas circunstâncias, né? Então, assim, eu queria te perguntar, Valéria, no caso dele, do Ricardo, o que ele de experiência melhor? Por exemplo, nós lá atrás lutávamos para que houvessem
as adaptações nos ônibus, que houvesse, então, os elevadores. Então, o decreto 5296 de 2004 deu 10 anos para todos os ônibus ficarem adaptados. Tal. Mas não resolve, como você falou. Aí a pessoa fala, não, mas não está sendo usado. Sempre a gente fala, que não é usado e ferruja, né? Eu sempre coloco, vocês têm que sair de casa, porque um prefeito aqui fala, Vicentinho, eu venho em Araguari, falou, Vicente, na minha cidade, eu sou prefeito, e aí o pessoal fala que tinha muita pessoa com deficiência e não vejo ninguém na rua. Falei, como é que está a sua cidade? Como é que está a acessibilidade dela? Como é que estão os ônibus? Então, é porque as pessoas não saem de medo de passar, né, assim, constrangimentos, né? É o receio de constranger. Então, eu falo muito, olha, a gente tem que sair independente dos constrangimentos, porque é o constrangimento que mexe com o meio social, né? Ou seja, com o comportamento social. Se você não mostra necessidade, não vai ser feito. Então, é demanda, né, que deve ser mostrada por nós mesmos. Nós temos que sair de casa, conviver, etc. Então, qual a sua experiência? Você pode nos ajudar aqui? Qual que é o meio melhor? Nós sabemos, assim, entre nós aqui, sabemos que não resolve só o ônibus com o elevador. Resolve-se as plataformas. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, né, Valéria, desse desenho universal que facilita a mobilidade das pessoas com deficiência. As experiências, por favor. Eu vou te colocar outra dos ônibus, os ônibus urbanos aí que ficam nas cidades, né? Já ouvi até de fabricante, não lembro exatamente qual, mas ele falava, olha, esse equipamento ele precisa ser acionado no mínimo 2 vezes por dia, senão ele vai dar problema. E não era isso que acontecia, né? Então, o pessoal nunca acionava. Quando chegava uma pessoa com deficiência ali, o negócio emperrava. O negócio não funcionava. É que nem um carro. Se você deixa ele encostado ali não sei quantos dias, quando você vai querer usar, ele não funciona. E não é só um negócio que não funciona, a cabeça do motorista também não funciona, porque ele já esqueceu como opera aquilo, certo? Aqui em São Paulo, nós começamos aqui a colocar outro tipo de ônibus, né? Ônibus de piso baixo. Aí ele tem uma rampa basculante, né? Um negócio melhor, né? Aí a questão de um custo para ter um ônibus mais convencional ou esse de piso baixo, não sei, porque já houve uns debates aí, mas eu sei que da funcionalidade é muito melhor, porque aquilo lá é muito rápido, né? Você pega ali e puxa, acabou, está ali a rampa colocada para você, né? E ele não precisa de um conhecimento técnico ali, é muito simples. Então, acho que os ônibus com plataformas já praticamente, acho que quem sabe mais aí para a periferia, não sei o que, ele tem um porém, né, que o pessoal falou, técnico, que o ônibus de piso baixo, ali, eles, em terrenos muito acidentados ali, negócio vai raspar o negócio no chão, mas não sei se eles também já criaram sistemas pneumáticos que conseguem deixar ali numa altura e quando precisar, daí ele baixa. Então, esse é um negócio melhor. Falando de ônibus, eu coloco outra coisa. Estou eu e mais um colega cadeirante. Vamos para o museu? Beleza. Vamos pegar um ônibus? Não dá para ir os dois juntos, né? Tem que ir um de cada vez. Isso se não tiver já alguém lá dentro, né? Então, por isso que eu coloco o que eu chamo de acessibilidade coletiva. Né? Cadê? Aqui, os metrôs de São Paulo são ótimos, a gente pode ir em bando ali, mas os ônibus não. Né? Os cinemas, né? Às vezes tem um espaço para cadeira de rodas, e eu não posso ir com colegas assistir o cinema, então, cadê os lugares? Né? Hotel, às vezes tinha um quarto, e para fazer um evento lá no hotel que vai hospedar, cadê? Então, cadê o que eu denominei aí de acessibilidade coletiva? Precisa pensar nisso daí, de ter espaço para mais pessoas, né? Talvez na lei mesmo, na regulamentação, estabelecer
percentual, né? Não sei nos ônibus. Os ônibus é uma discussão que me interessa muito, sabe, o Ricardo? Porque aqui a gente está fazendo essa conversa aqui. Aqui vive tendo problema, por isso que você me traz uma novidade que eu vou levar isso para o secretário daqui. Como é o elevador, né? O elevador do ônibus, se ele não é usado pelo menos 2 vezes ao dia. Só ouvi do fabricante, né? Então, assim. Mas agora, é interessante, é um grande argumento para a gente discutir um outro tipo. Como é que você pode abrir? Não tem como. Aqui em Juiz de Fora, a rota ela está 100% adaptada, não é acessível, é adaptada. Mas ontem mesmo eu recebi uma reclamação de que o rapaz que ia para a casa dele não podia, porque o ônibus que para na casa dele, o elevador não estava funcionando. Eu nem sou muito de equipamentos eletrônicos, eu prefiro mais porque equipamento eletrônico quebra muito, né? Mas eu acho que a gente precisa chamar o Ricardo mais uma vez aqui. Com certeza. O tema é grande, é muito extenso, Ricardo. Eu adorei. A gente está chegando ao final do programa, a gente tem mais 5 minutinhos, Valéria, e eu gostaria, para você, a gente colocar algumas questões. A LBI copiou da Lei Estadual de Minas Gerais a questão que tudo isso envolve acessibilidade. Por exemplo, a questão dos veículos adaptados para a pessoa com deficiência habilitar-se a condutores, né? Então, lá copiou que só acima de 10 veículos nas autoescolas, no Centro de Formação de Condutores, há necessidade e exigência legal que tenham pelo menos um adaptado. Isso não atende. Por quê? Atende quando é São Paulo, Uberlândia para cima, as autoescolas, nem Uberlândia tem. As autoescolas sempre tem mais de 10 veículos. Aí sim, aí a lei pega esse pessoal. Mas cidades menores como Araguari, que tem na média 150 mil habitantes, as autoescolas nunca têm 10 veículos. Então, a lei, ou seja, não é uma lei, porque a lei tem que ser universal, então ela não alcança. Então, Ricardo, são questões da LBI que a gente também tem que sentar, debruçar. E nas suas falas, eu gostaria que você fosse porta-voz dessa luta também, para que as pessoas do interior tenham garantir que toda autoescola só possa funcionar se tiver disponibilizar um veículo adaptado para a pessoa com deficiência. Aí, no mínimo um. No mínimo, isso. Então, aí eu gostaria que você já fosse nosso ativista, né, Valéria, nesse caso. E outra questão que você colocou muito bem, a Valéria, e a gente vai otimizar isso, eu acho que a gente tem uma luta mesmo nessa questão do uso, né, dos ônibus. E para a palavra final, Ricardo, eu gostaria que você desse um recado, então, para os empreendedores do turismo, né? No caso aqui de Araguari, as cachoeiras, que você achou bonito, né? Você é convidada a conhecer também. Então, essa empreendedora, inclusive, deve estar assistindo, não sei se o tempo dela é meio corrido, eu a convidei. E aí, qual a palavra que você daria para essa pessoa? Alguma dica também? E aí, depois a gente fecha o programa. O que eu coloco é meio do que eu falei, né? É procurar profissional, né? Mas não acredite também na palavra dele, assim, meramente. Vai ver o que ele fez, né? Ele já fez algumas... Ele tem respaldo de outras pessoas com deficiência ali, sei lá, investigar mesmo se ele realmente é um bom profissional. E pensar num negócio mais completo, né? E não um pedaço da acessibilidade. Pedaço de acessibilidade não é acessibilidade, né? Então, e que isso, acreditar que isso... A gente tem exemplos de quem fez esse caminho, procurou profissionais e fez um trabalho completo, negócio tem resultado. Negócio é batata, o negócio dá certo. Eu tenho muitos exemplos aí. O negócio não dá exatamente para falar hoje, quem sabe fica uma outra vez. Aos profissionais de turismo, vai ter um grande evento de turismo em São Paulo, agora não me recordo a data, eu vou dar até uma palestra ali, quer dizer, vou participar de uma mesa redonda ali com outros, a WTM. Então, pessoal, que estiver assistindo, que tiver interesse, me procure lá, que dá para conversar melhor. Ou
entre ali, né, no meu site, pode entrar em contato comigo, né? Deixa Ali, o site aí, fala Isso, pode qual é. falar aí a sua Não tem merchandising. problema, não. meu site tá Ricardo Shimazaki, mas o pessoal, como o nome é complicado, se você entrar em turismoadaptado.com.br, você vai cair vai ser redirecionado ali. Dali você tem meus contatos, telefones, você tem minhas redes sociais, você tem tudo. Tem vídeos, blogs, né? E muita coisa para aprender também. Tá bom. Ricardo, Ótimo. a gente quer te agradecer muito. A gente queria falar sobre a Lei 8.213, também, que é a questão da lei de cotas no trabalho, que as empresas ligam, o RH liga nas entidades, né, Valéria? Fala, me manda aí um currículo de pessoa com deficiência para cumprir a lei. Aí ela vai condicionando, mas tem que ser uma pessoa que anda bem, que faz aquilo. Então, você quer uma pessoa com deficiência ou com meia deficiência? Então, são temas que a gente pode discutir no próximo programa, né? E a gente agradecer muito pela sua presença, sua aquiescência aqui ao nosso convite, e a Valéria também. Valéria, suas considerações finais, depois o Ricardo, final, para a gente terminar. Então, eu quero agradecer muito. Eu acho que vale a pena convidar o Ricardo para um outro momento, para a gente esmiuçar mais a questão do turismo mesmo. A gente fica com tanta informação, né? Mas agradecer, achar que foi ótimo e que sucesso aí no seu trabalho, continua aí insistindo. E nós aqui também cobrando do Estado, do governo, que estabeleça metas e diretrizes para ter realmente acessibilidade no turismo e no lazer, que nós não queremos só assistência e saúde, a gente quer... Porque a saúde está muito ligada ao lazer, está muito ligada a isso. Então, tem que ser uma coisa bem intersetorial, como a gente fala, a nossa questão passa por isso, e agradecer sua presença e essas novidades. Muito bom. Conhecia você pelas redes, hoje eu continuo na telinha, mas agora a gente falou mais perto. Ficamos mais próximos, né? Muito obrigada. Muito obrigado mesmo, adorei. Suas considerações, Ricardo. Muito obrigado, Valéria. Suas considerações finais, Ricardo, por favor. Bom, eu agradeço, né, aí pelo convite novamente. Gosto muito, né, de compartilhar minhas ideias. Eu trago muitas ideias também de fora, né? Que eu falo, pessoal lá de fora, nossos problemas daqui é igual a lá de fora. Mas às vezes o pessoal lá de fora já pensou e já criou soluções. Basta a gente copiar, vamos dizer assim, né? Porque tem soluções muito boas. Ou a gente pode também criar ótimas soluções, mas a coisa precisa rolar aí, né? Eu sempre convoco aí e provoco, instigo aos colegas com deficiência a estarem participando aí, né? E vá no lugar, você não gostou do lugar, achou um problema, comente ali, chama o gerente, fala, olha, você não precisa ser mal educado e xingar, falar, esse negócio tá uma porcaria, não sei o que, não presta. Não, fala, olha, ali na entrada, o negócio tem um degrau ali. Falei, não consigo, eu tive que pedir ajuda ali, não sei o que, para subir ali. Desse jeito eu não volto mais aqui, negócio, eu preciso, e eu gosto muito da sua comida. Olha, que tal você dar um jeito ali? Né? Então, às vezes a pessoa, o lugar, não percebe. E com essas chamadas de atenção, negócio, eu já fiz vários trabalhos de pequenas chamadas de atenção que às vezes vieram de outros lugares e o pessoal quis tomar iniciativa. Então, isso funciona. Às vezes o pessoal reclama, cadê a prefeitura fiscalizando ou coisa e tal? A prefeitura não tem condições de ficar, até porque não é só a causa da acessibilidade, tem muita coisa, é impossível a prefeitura fiscalizar tudo. Então, nós podemos ser os fiscais e pegar e colocar aí, de certa forma, com que as pessoas tomem iniciativa. Porque acho que se o próprio interessado não tiver iniciativa, acho que a coisa fica difícil, né? Mas é esse o recado. Muito bom. Então, obrigado, Ricardo, Valéria. Só quero terminar dizendo que, como a gente discutiu que Valentim, terminando aqui, Ricardo, sobre a questão da nossa deficiência mais acentuada, mais do meio, ou seja, se você viaja para outros países que têm já investimento
É lógico que a deficiência sua vai ser menos sentida, né? Ou a minha ser menos sentida. Então, com a de hoje. Vai lá, a gente volta. Ricardo, a gente agradece muito e na próxima oportunidade a gente convida de novo. Merci. Muito obrigado a todos, boa noite. Esperando você numa próxima, Ricardo. Obrigada, tá? Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau, Vicente. Pessoal, tchau. Um abraço a todo mundo.